do Senhor a todos. Estamos iniciando mais uma aula de nossa escola bíblica dominical. Estamos na sala dos adolescentes, faixa etária entre 15 e 17 anos. E nós estamos nesse trimestre estudando a respeito da igreja, o corpo de Cristo. E antes de entrarmos na lição de hoje, já gostaria de convidar você para se inscrever no canal da EBD e também dar like nesta lição, nesta aula, e também compartilhar este vídeo para que outras pessoas também possam refletir sobre os assuntos aqui tratados. Então, vamos aqui dar prosseguimento aqui aos nossos estudos, às nossas reflexões. Estamos, como já falei, estudando sobre Igreja, o corpo de Cristo. E nós estamos indo para a nossa lição de número 10. Olha só como o tempo passa rápido, né? Estamos já caminhando aí para a finalização do nosso trimestre. E nós estamos indo hoje para a lição de número 10, que tem o seguinte título: A Igreja e as Missões Transculturais. A Igreja e as Missões Transculturais. Nós estudamos na aula anterior a respeito das missões urbanas, né? E hoje nós estaremos estudando a respeito das missões transculturais, que são missões bastante importantes, e talvez aqui tenha conteúdos que poderá surpreender você. Nós aprendemos de uma maneira, mas se nós formos olhar aqui com maiores detalhes e com maior cuidado, nós iremos perceber que muitos de nós, para não falar todos, temos sim possibilidade de fazermos missões transculturais e possivelmente já até fizemos esse tipo de missão. Então, vamos para nosso texto áureo, né? O nosso texto aqui que é o texto que é a abertura da nossa lição, que está em Atos capítulo 13 e o versículo 2. Atos capítulo 13 e versículo 2, que diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E servindo eles ao Senhor, repetindo o versículo, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Isso está em Atos capítulo 13 e no versículo 2. Então, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que também se encontra no livro de Atos capítulo 13, do versículo 4 até o 12, que diz assim: E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Olha o nome do camarada, Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Esses, chamando a Barnabé e Saulo, procuravam muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, note que o nome de Paulo não foi mudado como algumas pessoas aí falam, tem uma relação entre o nome romano e judeu. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andava à roda, buscando a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhosamente no Senhor. Essa é uma história bastante empolgante, mas se você for ver os evangelhos mais lá para frente, Paulo teve sérios problemas por essa atitude, por ele ter
tirado, né, esse espírito enganador da vida desse camarada, porque querendo ou não, ali era uma fonte de renda que aquelas pessoas tinham. E Paulo, ele tirou esta fonte de renda, digamos assim. Só que detalhe, é uma fonte de renda ilícita, errada, não é correta. Ele tirava uma fonte de renda enganando as pessoas. Isso não está correto. Então Paulo não agiu correto. Paulo agiu absolutamente certo em ter feito, em ter agido dessa forma, expulsado o demônio daquele camarada que tinha o espírito de adivinhação. Só que não é o foco da nossa aula. O foco da nossa aula aqui são as missões transculturais, que são missões que nós temos que entender e saber exatamente do que se trata. Será que missão transcultural é apenas a missão que eu preciso sair do país, do meu país de origem, do nosso caso aqui do Brasil, e irmos até outros países? Será que é isso? Ou será que eu posso fazer missão transcultural aqui dentro mesmo do Brasil, aí mesmo onde você está, no seu bairro, na sua cidade, onde quer que você esteja? Então, temos que ter alguns conceitos definidos em nossa cabeça. Missões transculturais, sem sair da nação, é algo perfeitamente possível. Porque se você for observar aqui mesmo no nosso querido Brasil, nós temos aqui vários tipos de culturas. Temos uma diversidade de cultura aqui muito grande, porque por ser um país continente, né, pelo seu tamanho, por ser muito grande, o Brasil ele abriga povos de diferentes costumes, de diferentes culturas. Tanto é que nós temos tribos indígenas aqui no Brasil com dialetos que nem sequer a Bíblia foi traduzida ainda para eles. Existem sim tribos que falam o seu idioma, né, o seu dialeto, e a Bíblia, eles não conseguem ler a Bíblia justamente porque a Bíblia não foi traduzida para o dialeto deles. E olha que nós estamos falando do Brasil. Então, quando você evangeliza um indígena desse, um índio desse, você está fazendo missão transcultural sem precisar sair do seu país. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. Existem também aqui no Brasil pessoas que têm outras religiões, que não acreditam no Deus Salvador, no Jesus Cristo Salvador, e eles são assim de berço, porque às vezes foram pessoas que são descendentes de outros países e mantiveram sua cultura de outros países aqui dentro do Brasil. E quando você evangeliza essas pessoas e apresenta Jesus, você também está fazendo missão transcultural. Então, missão transcultural, ela não é apenas a missão que eu tenho que sair do Brasil e ir para outro país, conhecer uma nova cultura em outro país. Não. Missão transcultural é quando eu evangelizo, é quando eu levo a palavra de Deus para outras pessoas que têm uma cultura diferente da minha, ou que tem várias culturas, para vários povos de diferentes culturas, mesmo dentro do nosso país. Agora, quando fala de missão internacional, aí nós estamos falando de missões especificamente fora do Brasil. Mas missão transcultural, você pode ter essa aptidão e talvez você possa ser um chamado de Deus para essa missão. Então, resumindo tudo isso, missões transculturais se refere à cultura e não à nação. Note que nós estamos falando de costumes de pessoas. Então, num país gigantesco como é o Brasil, há muitas culturas diferentes, porque há pessoas diferentes com suas maneiras de ser, com seus regionalismos que existem. Tanto é que aqui mesmo, falando o nosso bom e velho português, as pessoas do sul têm tanta diferença em algumas coisas que nós temos dificuldades de compreender. Pessoas que moram no Nordeste também têm dificuldade de compreender as pessoas do Sul, do Sudeste e do Amazonas, né? Pessoas lá do norte do Brasil. Então, são situações em que demonstram que o nosso país ele é muito diversificado culturalmente. E por isso, fazer missão transcultural aqui no Brasil é perfeitamente possível e você não precisa tirar o pé da nação. A não ser que seja a sua vontade e a promessa, né, e o propósito de Deus para a sua vida. Então, pois bem, caminhando aqui para a nossa lição, né, continuando a nossa lição. Jesus ele determinou que o evangelho fosse
pregado na Judéia, isso quando ele estava em sua missão terrena aqui, em Samaria e até aos confins da terra. Você pode conferir isso lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Quando Jesus falou isso logo após os discípulos terem sido revestidos de poder, né? Ou seja, os discípulos eles estavam, Jesus ele comissionou os discípulos antes disso, só que foi somente após o discípulo ter sido revestido de poder foi que eles de fato começaram a sair evangelizando e pregando. Depois de Atos, depois do acontecimento de Pentecostes, foi que de fato aconteceu, né, um verdadeiro boom na igreja. A igreja começou a se espalhar por todos os locais. Só que as missões começaram primeiramente onde eles estavam, em Jerusalém, Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Ou seja, primeiro os discípulos tinham a obrigação de evangelizar os de casa, os da sua própria nação. E olhe que lá na época, né, em Jerusalém existia culturas diferentes, existia os romanos, existia com suas particularidades, os gregos, que tinham também suas particularidades, né? Os romanos tinham muita coisa dos gregos, mas tinha também as suas particularidades, existia o povo judeu, existia também religiões animistas, das quais as pessoas tinham culturas diferentes, ou seja, eles faziam missão transcultural, os discípulos ali, mesmo sem sair de Jerusalém, sem sair de Israel. Só que a ordem de Jesus é que eles evangelizassem primeiro ao seu redor, para depois saírem da cidade. Tanto é que ele fala, né? Pregar o evangelho na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Então, nós já sabemos que nós temos um dever de casa, que é evangelizar os daqui de dentro. Por isso que eu falei e por isso que eu enfatizei bem que missão transcultural, ela não envolve, não está ligada a outras nações, e sim a outros povos, a povos com costumes e culturas diferentes, mesmo que morem na mesma cidade, inclusive, no mesmo bairro, inclusive. Em São Paulo, por exemplo, tem um bairro que tem uma cultura completamente, a Liberdade lá, uma cultura completamente diferente. Até a arquitetura de lá é diferente. Então é um povo que tem uma cultura diferente. E que você indo lá, você irá ver, você terá a chance e a oportunidade de fazer missão transcultural. Em o bairro de Higienópolis também, lá em São Paulo, há uma grande concentração de pessoas, de judeus, por exemplo. Aqui mesmo, né, no Vale do Paraíba, em Taubaté, tem um bairro lá que tem muitos italianos. Tanto é que tem a festa do Quiririm, porque lá tem muitos italianos. Então, você pode fazer missão transcultural mesmo sem sair do seu país, mesmo sem sair de casa. Ou seja, Jesus ele te enviou e te envia para fazer missões onde quer que você esteja, missões para diferentes povos, com diferentes maneiras e costumes de vida. Então eu e você precisamos estarmos preparados para essas missões, para esses desafios que surgem em nossa vida. A igreja primitiva ela despertou para as missões transculturais somente após a conversão de Cornélio, que foi um homem de Cesareia, centurião da corte da corte italiana, que mesmo sendo gentil, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então a igreja primitiva, Jesus já tinha morrido, os discípulos já tinham recebido a virtude do Espírito Santo. Quando Cornélio, esse estrangeiro com uma cultura diferente, quando ele se converteu e recebeu o batismo com o Espírito Santo, a igreja ela entendeu que a evangelização precisava ser para outras pessoas também, que não era apenas para os judeus, que eram para todos, que eram para qualquer um que ouvisse o evangelho e cresce. A partir desse momento, a igreja ela começou a trabalhar as missões e começou a pregar o evangelho de maneira bastante ousada, com muita ousadia. Vamos ver o que Atos capítulo 10, versículo 45 fala. O seguinte: os judeus convertidos que vieram com Pedro
ficaram admirados de que o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios, ou seja, os discípulos e as pessoas, os novos convertidos da época, eles tinham uma visão de que apenas os judeus iriam receber a salvação, o batismo com o Espírito Santo também. Então, eles ficaram admirados quando perceberam que Pedro ele pregou e pessoas de diferentes nações aceitaram Jesus e foram batizados com o Espírito Santo. Isso é mais uma evidência de que o compromisso de Cristo com a humanidade não é com um povo apenas, não é apenas com o povo de Israel, não é apenas com a nossa igreja, não é apenas com você, mas é com toda a humanidade, todos aqueles que quiserem aceitar Jesus, todos aqueles que aceitarem o seu sacrifício na cruz. Então, ele tem esse compromisso com essas pessoas, tanto é que ele tem esse compromisso que ele está chamando você hoje para fazer missões transculturais, fazer missões para pessoas que têm um pensamento diferente do seu. Quando a pessoa ela não está na igreja, ela obviamente pensa diferente de você. Então, isso já é uma cultura diferente. Elas têm uma maneira diferente de ser e de viver. E você tem que usar a cultura cristã, os costumes cristãos, a maneira de viver do cristão e tem que passar para o próximo, porque nós temos a cultura do amor, a cultura de Cristo, a cultura da salvação, a cultura da verdade. Percebe como missões transculturais ela envolve muito mais você querer evangelizar do que você ter que sair do Brasil e ir para outro local? Existe muita gente que tem oba-oba, né, de querer sair, né, ser missionário para viajar em outros países. E muitas das vezes o vizinho, que tem uma religião que talvez não é... que vai de contra os princípios bíblicos, essa pessoa é desprezada. Porque o irmão ele quer viajar para outros países para fazer missões, enquanto que o seu vizinho tem uma cultura diferente, precisa ser evangelizado, e você simplesmente não liga para ele. Cristo está te chamando para você fazer missões transculturais para o teu próximo, sem precisar você sair do Brasil, sem precisar muitas das vezes você sair do seu bairro. Cristo conta com você para fazer missões transculturais. Cristo conta com você. O que você tem feito para Cristo em relação a missões transculturais? Quando a pessoa tem um pensamento muito diferente do seu, você simplesmente desiste dela? Ou você nem tenta evangelizá-la? Cristo, ele conta com você. Cristo conta com você. Qual é a sua vocação? Ser vocacionado para missões transculturais é um dos pré-requisitos básicos para que você tenha êxito na evangelização de pessoas com culturas diferentes. Será que você tem? Ter essa vocação, todos nós recebemos o chamado de Cristo para evangelizar. Agora, evangelizar pessoas diferentes, precisamos ter um preparo, precisamos ter alguma bagagem para que nós possamos se aproximar da pessoa e evangelizar. Você quer ter um exemplo muito claro de missões transculturais? Se você pesquisar, você vai ver isso. É comum na Turquia, por exemplo, pilotos serem presos lá, pilotos de outros países. Por quê? Porque lá tem uma lei. Se você pegar na cintura de um homem, você pode ser preso passar 5 anos preso, ter uma pena de 5 anos de prisão. E alguns pilotos, por algum motivo, fazem alguma coisa lá que desrespeita às leis deles e eles prendem. Então isso é cultural, é uma lei, mas tem a ver com sua cultura. Já pensou você em um país desse, ou você junto com pessoas que pensam assim, você toca na cintura de uma pessoa dessa? Se você não conhecer e não estiver preparado, se você não tiver vocação de fato para evangelizar pessoas de outras culturas, você pode ter sérios problemas. Por isso, o primeiro requisito para você fazer missões transculturais é você ser vocacionado para esta finalidade. Não quer dizer isso que se você não se sente vocacionado, você não deva evangelizar alguém de uma outra cultura.
mas saiba até onde você pode ir. Talvez você chegue e desrespeite uma pessoa e ela simplesmente não queira mais te ouvir. Você fecha as portas do evangelho para isso. Outra pessoa que tem aptidão, que tem vocação para a missão transcultural, ela, no mínimo, ela se preparou e conhece a cultura dessa pessoa. Então ela vai saber como se comportar e como falar com essa pessoa. Isso irá ajudar bastante. Mas como sabemos se temos ou não vocação? Isso torna-se evidente na manifestação de algumas competências que eu e você temos. Será que você tem vocação para a missão transcultural? Em primeiro lugar, nós temos que observar se você tem um preparo intelectual. Você lembra que eu falei que é bom você conhecer a cultura? Quando você tem aptidão para missões transculturais, você tem interesse em conhecer quais são os costumes das pessoas, quais são os costumes dos outros povos. Será que você tem? Será que você tem buscado entender por que tais pessoas fazem aquilo ou não? Um exemplo, né? Na China, por exemplo, os banheiros, é comum que os banheiros não tenham a privada que tem aqui no Brasil. É apenas um buraco. Isso é cultural lá. É natural lá. Você chegando lá, como que você se comportaria? Estou falando de algo físico e comportamento humano, que é bem mais complexo. Se você não conhecer, você pode ter sérios problemas nesses locais. Sérios problemas. O preparo intelectual, ele necessita para que você faça missões transculturais. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo fala o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Ou seja, você precisa manejar bem as escrituras. Você precisa saber entrar e sair nos locais. Você não pode ter vergonha de assumir aquilo que você é, um servo de Deus, um evangelista de Deus. Também para você perceber se você tem ou não vocação para missões transculturais, você precisa ser consciente das responsabilidades. Tenha conhecimento da realidade do trabalho que irá desenvolver. Tenha a confirmação do Espírito Santo que de fato o que você vai fazer é algo especial, é algo diferenciado. Porque missões transculturais envolve você ter um grau de conhecimento muito grande daquilo que você vai fazer, do que você vai falar, da maneira que você vai se comportar diante da pessoa para que você conquiste a pessoa. Imagine você não saber do costume de uma pessoa, né? No caso da Turquia, toca na cintura, toca em alguém, faz alguma coisa que a pessoa simplesmente te prende. E aí? Como que você vai evangelizar numa cadeia? Precisa conhecer a cultura antes para poder evangelizar e falar para a pessoa. Você precisa conquistar para assim aplicar os princípios do evangelho. A transformação não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então você vai falando e conquistando e aí Cristo começa a refletir na vida das pessoas. Também é necessário, se você tem aptidão, sinais, pré-requisitos para missões transculturais, é necessário você entender e você está preparado espiritualmente. Está preparado espiritualmente porque você pode estar... É necessária a obrigação de todo cristão estar preparado espiritualmente, mas principalmente para uma batalha espiritual diferenciada, porque você vai lidar com povos diferentes, com espiritualidades diferentes. Então você precisa espiritualmente estar preparado, estar bem com Deus, em paz com Deus e convicto da vocação que Ele te chamou. Você precisa de várias outras competências também para fazer missões transculturais e perceber que você tem ou não essa chamada. O ministério também precisa, quem tem aptidão para missões transculturais precisa ter dons de Deus, dons do Espírito Santo, para que você tenha facilidade em algumas situações. Você precisa saber manejar bem a palavra de Deus e conhecer bem os desafios que te esperam. E por fim, você precisa ter amor pelas almas. Será que você tem vocação para a missão transcultural? Você ama as almas? Você ama os povos do jeito que são, da maneira que são? Mas há vários desafios para esse chamado.
Como todo chamado para a obra de Deus tem seus desafios, esse também tem os seus desafios, e são desafios que precisam ser superados pelos vocacionados, por aqueles que têm essa chamada de Deus. Realizar missões transculturais é um grande desafio para a igreja na atualidade. Temos cerca de 7,2 bilhões de pessoas no mundo e quase 12 mil grupos étnicos. Além dos milhares de dialetos existentes, ainda sem uma tradução da Bíblia, o que tem impedido a ação de missionários em locais não evangelizados e barreiras políticas ideológicas que impedem um cristão de levar a palavra de Deus. Então, o desafio é muito grande. Temos aí talvez o local com menos evangelização. Não talvez, mas é de fato o local menos evangelizado do planeta, que é a chamada Janela 1040, que fica a localização dos 62 países que formam no mapa um retângulo aos graus 10 e 40, acima da linha do Equador, onde as religiões muçulmanas, hindu e budista fazem parte da constituição desses países, ou seja, as religiões as leis desses países usam os princípios dessas religiões. Então imagine você num país como esse evangelizando. Precisa superar esse desafio. E essa janela 1040 é a mais complicada. Cristãos são condenados à morte, presos simplesmente por evangelizar, simplesmente por professar a Cristo. Simplesmente por isso. A religião essa região, por ser menos evangelizada, ela traz sérios perigos para os missionários. Isso não quer dizer que não estou desencorajando você aí, porque se você tem chamado a Jesus, ele vai se responsabilizar por você. Você entende sua chamada. O choque cultural é muito grande. Chegar em um país que você não pode falar de Jesus e tem que ter estratégias para falar de Jesus é um choque cultural gigantesco, porque aqui no Brasil você tem liberdade de falar de Jesus, mas talvez em outro local você não tenha, em outros locais você não tenha. Então o choque cultural, ele é muitas das vezes dolorido e dramático, mas se você tem chamada, você vai vencer esse choque cultural. Você vai vencer. Missões transculturais é algo que necessita ser feito e não precisa sair do Brasil, mas precisa ser feito. Ore a Deus, busca a Deus, tente entender se você tem ou não chamada para missões transculturais. Certamente Cristo, ele vai te responder. E se você tem e acha que não é habilidoso o suficiente para fazer missões transculturais, ore a Deus que ele vai te capacitar. Busque se qualificar também. Estude a cultura dos outros povos. Ame as pessoas e pregue o Evangelho. Que Deus em Cristo te abençoe e até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir. Amém.